Você já ouviu dizer que toda semana consumimos o equivalente a um cartão de crédito em microplásticos? Ou que essas partículas minúsculas podem ser encontradas até no nosso próprio sangue? Pois é, pode parecer ficção científica, mas esse fenômeno tem se tornado uma das grandes preocupações ambientais e de saúde do nosso tempo. No vídeo de hoje vamos mergulhar de cabeça nesse tema polêmico, o perigo real dos microplásticos. Será que eles são uma ameaça iminente à nossa saúde e ao meio ambiente? Ou estamos diante de um alarmismo exagerado? Fique até o final para descobrir. Bom, vamos para o básico. Microplásticos são fragmentos de plástico menores que 5 milímetros, ou seja, do tamanho de um grão de arroz, ou até bem menores. Podemos classificá-los em duas categorias: os microplásticos primários, que são produzidos intencionalmente em tamanhos minúsculos, como esfoliantes em cosméticos e microfibras de roupas sintéticas. Mas também há os microplásticos secundários, que surgem quando itens maiores de plásticos, como garrafas ou sacolas, se decompõem sob a ação do sol, calor, ondas do mar e atrito mecânico. Independentemente da origem, esses fragmentos acabam circulando no meio ambiente e, em última instância, retornam para nós, seja via água, ar ou alimentos. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar às origens do plástico. Apesar de ter sido inventado no século XIX, foi no século XX que o plástico tomou conta de tudo, primeiro para o uso em guerra, depois para produtos de consumo em massa. E o resultado? Uma produção crescente e praticamente ilimitada. Com o passar das décadas, empresas de petróleo e químicos investiram pesado em novos tipos de plástico. Mas, em comparação, pouco foi o avanço em relação às soluções para o descarte. Apesar das campanhas de reciclagem, apenas uma fração dos plásticos é efetivamente reciclada. O restante se acumula em aterros, oceanos e uma certa quantidade se acumula dentro de nós. Mas afinal, como esses microplásticos chegam até nós? Existem algumas rotas principais. A primeira é a inalação, por algumas partículas suspensas no ar, que podem estar dentro da sua casa neste exato momento, vindas de tapetes, cortinas, roupas sintéticas e até poeira em geral. A segunda rota é na ingestão de alimentos, frutos do mar contaminados, sal marinho, até mesmo água engarrafada em plástico. E por fim, mas não menos importante, a própria contaminação da rede de água. Microfibras podem passar por filtros e chegar à nossa torneira. Recentemente, estudos descobriram microplásticos em lugares antes impensáveis: no sangue humano, em pulmões de pacientes e na placenta de mulheres grávidas. Isso tudo levanta preocupações enormes. Será que isso poderia implicar em inflamações, disfunções endócrinas ou mesmo risco de câncer? De fato, é importante termos cautela antes de afirmar que microplásticos vão causar uma catástrofe global na saúde. A ciência ainda não tem um veredicto fechado sobre qual nível de exposição é perigoso para humanos, embora já se saibam algumas coisas. Primeiro, é que um único produto plástico pode conter milhares de substâncias diferentes, tornando complexo saber qual substância ou combinação é tóxica. Por outro lado, é bem difícil estudar os efeitos reais em humanos. Embora se faça uma quantidade razoável de testes em animais, os resultados não se traduzem necessariamente para humanos, e obviamente, não podemos dar doses de plástico para pessoas para ver o que acontece. O que piora esse estudo é que muitas vezes a exposição é crônica e em doses baixíssimas. Microplásticos podem se acumular lentamente no nosso corpo. Avaliar efeitos em longo prazo exige décadas de pesquisa epidemiológica. Ou seja, encontrar microplásticos na nossa corrente sanguínea não significa que eles obrigatoriamente causem doenças, mas é claro, é um sinal de alerta. Ainda assim, muitos cientistas comparam a situação atual ao início dos estudos sobre tabaco ou amianto. Só depois de décadas vimos o real impacto na saúde. Uma preocupação paralela é a tal da BPA, também chamada de bisfenol A, frequentemente usada em plásticos e resinas que revestem latas e embalagens. Evidências apontam possíveis impactos na saúde reprodutiva, alterações hormonais e até alguns tipos de câncer. Embora agências como a FDA dos Estados Unidos ainda considerem seguro em baixos níveis, muitos especialistas recomendam minimizar a exposição, preferindo produtos que sejam livres de BPA e evitando aquecer plásticos que possam liberar a substância na comida. Pois é, esse é um dos motivos do porquê você não deve levar plástico ao micro-ondas. No entanto, mesmo com todos esses problemas, a gente não pode esquecer que o plástico tem papéis essenciais. Por exemplo, ele nos permitiu fazer materiais descartáveis, que em hospitais evitam contaminações. Embalagens de alimento prolongam a validade, reduzindo o desperdício, e roupas sintéticas são mais leves, secam mais rápido e podem ser necessárias em equipamentos de segurança. A questão é, como conciliar os benefícios e a necessidade de reduzir esse impacto ambiental e de saúde? Mas e agora? Existem caminhos para mitigar essa bomba de microplásticos? Por um lado, existem os bioplásticos e os PHA. Essas opções se degradam em meses, mas ainda custam mais caro. Por outro lado,
Em alguns casos, políticas públicas se fazem necessárias. Em alguns países, microesferas de plástico em cosméticos foram banidos, e também são exigidos filtros em certas máquinas de lavar. Sem dúvida, grande parte do problema é da infraestrutura de coleta e reciclagem, especialmente em países onde o descarte inadequado é massivo. A essa altura você já deve ter percebido que quando você joga plástico no chão, por exemplo, você contribui para um ciclo de descarte que eventualmente pode ir parar na sua comida ou mesmo na sua água. É claro que a culpa não é só sua, porque se trata de uma infraestrutura inteira que teria de funcionar adequadamente, inclusive com responsabilidades do indivíduo. Nesse sentido, algumas mudanças de hábito podem ajudar. Por exemplo, preferir garrafas de vidro ou aço. Instale filtros adequados e troque itens de consumo que são sintéticos por alternativas menos poluentes, quando possível. E definitivamente, não leve suas Tupperwares, principalmente as mais antigas, ao micro-ondas. É claro que não é uma mudança que acontece de um dia para o outro, mas cada passo conta. O debate sobre microplásticos não é pura conversa ambientalista. Estamos falando de um possível risco que envolve o planeta inteiro. Pesquisas apontam que podemos estar repetindo o erro de problemas passados, como chumbo em tintas de canos ou amianto, onde a gravidade da utilização dessas substâncias no nosso dia a dia só foi percebida muito tarde. A boa notícia é que a comunidade científica tem olhado com atenção para microplásticos que são tóxicos em doses muito altas. Nesse sentido, a proibição se torna necessária, bem como o desenvolvimento de polímeros biodegradáveis e a conscientização global. Mas ainda temos um longo caminho para equilibrar a utilidade do plástico com a segurança do planeta e da nossa saúde. Mas e aí? Fala pra mim o que você acha dessa questão dos microplásticos. Você já sabia que isso poderia gerar danos à sua saúde, ou isso é novidade para você? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e se inscreva no canal para mais vídeos sobre ciência e inovação e os grandes desafios do nosso tempo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.